Seu programa de saúde começa agora. Patrocinadores oficiais. Oi pessoal, tudo bom? Tá começando o seu Doutor Me Consulta aqui no SBT Canal 12.1. Obrigada. Todo dia a gente coloca aqui no ar muita matéria, conteúdo sobre saúde, prevenção, qualidade de vida para você, bem-estar para você e toda a sua família. Agradecendo também aos nossos parceiros, que sem eles isso não seria possível. Sem eles a gente não poderia produzir materiais, reportagens, entrevistas que falem sobre saúde. E são inclusive com especialistas aqui de Roraima, que entendem com propriedade do assunto. Obrigada aos empresários, aos especialistas médicos que acreditam neste espaço aqui no SBT Canal 12.1 e também pelas nossas redes sociais. Você ainda não segue o nosso programa? Não perde tempo. Aproveito aqui para você seguir no nosso Instagram. Também temos aí o nosso YouTube, onde você pode por lá conferir entrevistas, rever quantas vezes quiser algum tipo de bate-papo com os nossos especialistas. Aproveito também para você já apertar aquele botãozinho do sininho da notificação e assistir todos os dias os nossos conteúdos. E também agradeço de coração a loja Flor de Mandacaru, que está me investindo todos os dias com roupas muito lindas, por sinal. Aliás, ali você confere roupas para diversas ocasiões, para festa, baladinha, para encontros, né, em praças, cinema, restaurante, para o trabalho. Você confere tudo por lá, loja Flor de Mandacaru. Um super beijo para minha querida amiga Fran. E você também pode sugerir assuntos aqui, temas. Manda mensagem para a nossa produção, que estamos aguardando aí as suas sugestões da sua comunidade, do seu bairro, para você que está em casa ou no serviço assistindo a gente. Um super beijo, viu? Faça parte também e também ajude a produzir o programa Doutor Me Consulta. Já sabe, o nosso programa já está no ar, quentinho, com muitas novidades e informações. Vem pra cá! A dica B12 é fundamental para o funcionamento de nosso organismo, já que desempenha um importante papel no sistema nervoso central, mantendo a cognição e prevenindo a degeneração das células. E aqui em Roraima tem aumentado o número expressivo de pessoas que admiram o esporte, são praticantes de algumas modalidades e atletas de alto rendimento. É por isso que no consultório do Dr. Júnior Plínio, fisioterapeuta, tem uma demanda expressiva de atendimentos nesse sentido. Por isso, esse é o nosso assunto de hoje, quiropraxia para pessoas atletas de alto rendimento. Já está aqui com a gente ele. Tudo bom, doutor? Seja sempre bem-vindo. Olá, Ellen. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu primeiro pergunto, o que é de fato a quiropraxia? A quiropraxia é uma área da saúde, onde ela tem um olhar voltado principalmente para as técnicas manuais, onde a gente atua diretamente, principalmente na coluna vertebral. Inclusive, a gente falando sobre o assunto de atletas, já temos aqui a participação de um telespectador que é o Caio, do Cinturão Verde, que ele pergunta o seguinte, olha só, faço crossfit faz alguns meses, mas sigo com algumas dores. O acompanhamento com o quiropraxista pode me ajudar? Sim, mas deixa eu explicar uma coisa. Primeiramente, o que é um atleta de alto rendimento? Né? Um atleta de alto rendimento é aquele profissional, aquele atleta em si, que vive exclusivamente do esporte. Sem dúvida, essas pessoas elas têm uma demanda muito maior do corpo. Não é? Elas vivem de fazer atividade física. E, sem dúvida, a probabilidade de elas terem lesões e até acompanham muito elas é muito grande. A quiropraxia ela entra como nesses atletas de alto rendimento? Na prevenção, principalmente, tá bom? Melhorando com os ajustes, com as técnicas manuais, o equilíbrio corporal, que é o que faz esse atleta aumentar o seu rendimento. Porque quando ele tem uma alteração, quando ele utiliza muito esse corpo, sem dúvida, a coluna vertebral pode e as articulações podem sofrer algumas alterações e isso sobrecarregar outras estruturas. Aí a gente até comenta aqui, doutor, temos aqui o nosso Joaquim, que é o nosso modelo, às vezes uma dor numa região do corpo afeta outras diretamente, né?
Sem dúvida. Aqui, ó, por exemplo, um entorse de tornozelo, que é você chegar e torcer o tornozelo, você pode desencadear, Ellen, uma dor de cabeça. Como isso? Quando você faz um entorse de tornozelo, esse ossozinho lateral que nós chamamos de fíbula, ele funciona como um pistão. E nós temos um músculo da coxa chamado bíceps femoral que se fixa nela. Imagina, quando você torce o tornozelo, toda essa estrutura é puxada. E esse músculo também está inserido no quadril, na pelve da gente. Então vamos lá. Torcer o tornozelo, tudo isso foi puxado para baixo, vai gerar uma alteração na lombar. E na lombar nós temos o outro músculo bem grande que se fixa onde? No braço, no úmero. E vai puxar tudo isso aqui. E o músculo trapézio que se fixa na cervical vai fazer uma inclinação e pode gerar uma dor de cabeça. Ou seja, uma pequena lesão lá embaixo pode gerar uma alteração lá em cima, na parte mais distante do corpo. Isso a gente chama de cadeia lesional. Por isso que é importante fazer uma quiropraxia para tentar alinhar, para tentar reorganizar. Igual alinhamento de um veículo, né? Vai exatamente ajeitando direitinho a pessoa. O Caio comentou aqui, né, que faz crossfit. E essa modalidade, especificamente, ela tem crescido também aqui em Boa Vista, né? E eu pergunto para o senhor sobre o seu consultório. Tem recebido muitas pessoas, né, que, inclusive atletas de alto rendimento, muitas pessoas se dedicando exclusivamente para o esporte. Então, o senhor recebe muito isso, né? O crossfit, que é muito comum, um excelente esporte. Mas o que ocorre muitas vezes com o crossfit? O crossfit ele paga uma conta, Ellen, que geralmente eu digo que não é dele. As pessoas praticam muito crossfit, mas algumas pessoas não estão preparadas para realizar muitas vezes algumas atividades. E isso pode gerar algumas lesões, né? O crossfit é um esporte de muita intensidade, mas principalmente que trabalha o corpo de um modo geral. As principais lesões que ocorrem no crossfit, por exemplo, são o ombro, as articulações do ombro, e o joelho, tá? Por quê? Porque você sobrecarrega muito essas regiões. Mas lembrando que o crossfit é um excelente esporte. O mais importante é o quê? Você preparar o seu corpo para aquele tipo de atividade. E a quiropraxia, ela entra muito nessa parte de prevenção, de reorganização para que você realize uma atividade de maneira segura. Maravilha, doutor. Agora tem outra pergunta aqui, a participação do Gabriel do Bairro Centro. A quiropraxia pode ajudar na recuperação de lesões? Sem dúvida. Quando você tem qualquer alteração no corpo, Ellen, vamos dizer que mecanicamente todo o seu corpo é alterado. Qualquer problema que a gente tem, o nosso corpo ele é feito de sistemas. O que são sistemas? São um conjunto de órgãos que trabalham entre si para que o corpo fique em harmonia. Quando você tem qualquer problema, o seu corpo ele perde essa harmonia, né? E a quiropraxia ela entra o quê? Para tentar reorganizar e equilibrar novamente isso, que a gente chama de homeostase, o equilíbrio. Qualquer doença que a gente tem, por exemplo, uma doença viral, o sistema, principalmente o sistema respiratório, o sistema imunológico, ele ficou alterado e nós perdemos o equilíbrio. Então a quiropraxia ela entra como nessa parte musculoesquelética? Procurando esse equilíbrio. E quando você equilibra, um corpo equilibrado, você consegue recuperar ele mais rápido. Por isso que muitas vezes não tem como esses atletas de alto rendimento, por exemplo, um Neymar, um Cristiano Ronaldo, eles têm uma equipe multidisciplinar envolvida. E o fisioterapeuta faz parte dessa equipe multidisciplinar. Tá certo, doutor. E agora, com a quiropraxia, eu pergunto para o senhor sobre o rendimento dos atletas, por exemplo, nos tatames, nas quadras. Melhora quando tem esse tipo de acompanhamento do fisioterapeuta? Sim. A gente consegue, como eu falei anteriormente, o equilíbrio. Existem outras técnicas também, como a liberação miofascial. Os músculos são bastante exigidos. E você, através de técnicas manuais e através dos ajustes articular, você consegue melhorar essa funcionalidade. Por quê? Porque o músculo, para ele movimentar uma articulação, ele precisa contrair. E esses atletas que utilizam bastante a musculatura, se esse músculo estiver preso, estiver tensionado, se você não utilizar técnicas manuais para relaxar essa musculatura, aquele movimento articular ele não vai ser realizado. E aí, consequentemente, o rendimento de movimentos não vai ser realizado. E aí ele não vai conseguir desenvolver a sua alta performance. Agora, tem outra perguntinha aqui, o Danilo do 31 de março. Se há técnicas que podem fazer após os treinos para aliviar as tensões? Sim. Se você pudesse fazer uma sessão de quiropraxia, como a gente vai demonstrar mais à frente, seria importante. Porque quando você realiza suas atividades, seus treinamentos, você
gera alguma alteração, principalmente alteração postural. Se você não reorganizar isso aí, preparar ele para um próximo treinamento, sem dúvida, a probabilidade de você ter uma lesão é muito grande. Agora, doutor, tem uma situação, por exemplo, de clubes, atletas que não têm esse acompanhamento, não têm condições ali financeiras, não tem realmente, de fato, todo aquele suporte para um atleta. E quem não faz esse acompanhamento com especialistas, acaba tendo consequências quando estiver naquela fase de idoso, né, terceira idade adiante? Sem dúvida. O que ocorre? Os times grandes que a gente considera, os times que têm uma condição financeira muito maior, eles possuem todo o aparato profissional. Consequentemente, a probabilidade de eles terem sucesso, de eles terem vitórias e seus atletas renderem muito mais sobre aqueles que não têm uma condição de ter uma equipe multiprofissional é muito grande. Não é à toa que você vê muitas vezes um clube grande como Flamengo, que tem uma grande torcida, né? E você vê jogando com outros clubes e às vezes você vê no final aquele atleta consegue se destacar mais do que os outros times, como cãibra, sentindo bastante cãibras, sentindo às vezes lesões sucessivas, e esses atletas de alto rendimento, eles estão sujeitos a ter lesões, mas com acompanhamento de um profissional, de um fisioterapeuta, de realizar quiropraxia, enfim, outras técnicas manuais, o rendimento deles é muito maior. Por isso que é importante a gente falar com toda certeza de especialistas, de um fisioterapeuta realmente acompanhando os atletas de alto rendimento. O tema hoje é quiropraxia para atletas de alto rendimento. Vamos saber as técnicas a partir de agora, né, doutor? Sim, vamos realizar algumas técnicas demonstrando como que a gente reorganiza o corpo quando ele está com alguma alteração. Pronto, a gente mostra para vocês agora. Fica ligadinho. Agora a gente vai demonstrar para vocês algumas técnicas, principalmente que a gente faz nos atletas de alto rendimento para recuperar e alinhar ele novamente, principalmente a postura. A gente faz aqui um pouquinho de lado, a gente vê uma alteração de comprimento, principalmente na altura dos ombros, um lado mais alto do que o outro. A gente vê próximo ao polegar aqui. E uma das técnicas que a gente pode realizar é justamente a gente deprimir esse ombro, junto um pouquinho, e alinhar novamente, tá? Com isso a gente melhora esse posicionamento aqui, principalmente do ombro. Deita de barriga para baixo. Dos membros inferiores, principalmente aqui na perna também, ó, a gente pode ver, né, uma alteração de comprimento. Aonde também aqui, ó, por esse ângulo a gente consegue ver também novamente. Isso a gente precisa corrigir, porque se a gente não corrigir, pode gerar principalmente uma alteração, tá, em outras áreas do corpo. Vira de barriga para cima, Luana, por favor. Aqui a gente faz um ajuste cervical. Pode relaxar. Pode ficar relaxando isso. Relaxa um pouquinho. Faz um ajuste cervical de ambos os lados. Pode relaxar. Relaxa um pouquinho. Isso. Tá bom? Vira de lado para mim. Isso. Vamos fazer um ajuste na lombar. E mais para o lado. Ok. Dobra essa perninha. Segura aqui. Puxa o ar. Solta. A ideia aqui é a gente justamente realinhar novamente essa coluna. Tá? Vira para o outro lado, lá com a cabeça para mim, por favor. Rapidinho. Barriga para mim. Barriga para mim, de lado. Isso. Temos que alinhar os dois lados justamente para que a gente melhore essa alteração. Relaxa um pouquinho. Ok. Pode deitar. E agora vamos fazer um ajuste na torácica, tá? Que é justamente nas costas, onde esses atletas, na maioria das vezes, sentem bastante dor. Puxa o ar, solta. Soltou. Ok. Deita de barriga grande de novo, agora rapidinho, só para a gente reavaliar. Isso.
E aqui a gente já consegue ver o alinhamento completo e as alterações que ela tinha. Então é isso, né, pessoal, que está conferindo o nosso Doutor Me Consulta, dica bem especial de hoje, quiropraxia voltada para os atletas de alto rendimento. Doutor, agradeço pela participação, também a Luara, que está sempre aqui com a gente. A gente ouve os estalos, fica ali com medo, mas não tem que ter medo não, porque isso faz parte e é a qualidade de vida. Sem dúvida. Os estalos nada mais são do que bolhas de gases, né, que a gente já comentou, saindo, estourando ali das articulações. Tá certo, doutor, até a próxima. Obrigada e Obrigado sempre você. uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado você. Vamos agora conferir, portanto, um dos recadinhos importantes dos parceiros do Doutor Me Consulta e a gente volta já. Dental Alencar, a loja mais completa em produtos para a sua saúde, está há 41 anos no mercado roraimense, oferecendo linhas completas no segmento de materiais médicos, odontológicos, ortopédicos, hospitalares, dentre outros. Só na Dental Alencar você encontra ofertas imperdíveis. Faça uma visita na unidade mais próxima de você. Unidade 1, Rua Rocha Leal, 182, São Francisco. Telefone 3224-2353 ou 98116-1209. Unidade 2, Rua Nazaré Filgueiras, 2187, Pintolândia. Telefone 3628-6167 ou 98119-2002. Dental Alencar, a sua melhor opção.